Olá pessoal, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Hoje vou falar um pouco com vocês sobre o campo ou a força para você manifestar qualquer coisa que você deseje na sua vida. A gente escuta bastante falar sobre manifestação, sobre as leis, mas hoje eu vou trazer aqui uma dica bem específica de como você focar nisso que você deseja realizar ou conquistar de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais normal do dia a dia, que geralmente nós temos dificuldade de acessar ou de manifestar aquelas coisas que nós realmente desejamos, às vezes pela falta de entendimento, às vezes nós queremos chegar lá nesse lugar que nós desejamos, começando pelo final, mas nós temos que entender que existe um começo, meio e fim, ou começo, meio e ponto de realização para tudo. Então, antes de mais nada, antes de nós falarmos desse vídeo de desejo, de manifestação de algo que você quer na sua vida, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso vai me ajudar bastante, ok? Porque às vezes a gente assiste o vídeo, isso às vezes acontece comigo, eu assisto o vídeo e eu esqueço de curtir, ou de compartilhar, ou de deixar um comentário lá, e aí no final eu volto e eu faço isso. Então eu já tô aqui pedindo para que você pratique, seja mais ativo aqui comigo e não se esqueça que vai me ajudar bastante, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre manifestação. O que exatamente nós precisamos entender para começar? O que exatamente nós precisaríamos entender para manifestar algo na nossa vida? Qualquer coisa que a gente deseja na nossa vida. A gente fala bastante de visualização, de desejo, de vontade, mas existem coisas específicas que nós deveríamos aprender desde a nossa infância, na escola ou em qualquer lugar da nossa vida para a gente colocar em prática qualquer coisa que a gente deseja realizar e sair desse campo do místico, sair desse campo apenas do pensamento positivo ou sair desse campo apenas de algo que eu vou aqui imaginar e realizar e pronto. Então vamos lá. Bom, existe uma coisa que se chama princípio. A física explica o princípio das coisas, de algumas coisas que acontecem na matéria, no campo físico. Por exemplo, a gente poderia falar de vários exemplos aqui de princípios, por exemplo, da energia. A energia, ela simplesmente, ela existe e ela pode ser apenas, ela não pode ser, você não pode destruir a energia ou começar a energia. A energia você pode simplesmente, ela pode ser modificada, ela pode ser transformada de uma outra forma ou de outras formas, mas ela nunca pode ser destruída, acabada, exterminada. Não, a energia, isso é um princípio, né, da energia. E então isso é um dos exemplos que a física dá. Por exemplo, um outro exemplo muito interessante aqui que a gente poderia dar como exemplo seria o princípio da água. E todos nós sabemos, não é? O princípio da água, todos nós sabemos que a água simplesmente ela é isso. É assim como outras substâncias químicas que a física explicaria. Então a água é um bom exemplo aqui para a gente dar, para a gente entender melhor o que seria esse princípio. Então se você pega duas moléculas, qual é a fórmula da água? O H2O. Então se você pega essa substância, essa fórmula e você acrescenta outras coisas, ou se você muda, ela vai deixar de ser água, ela vai se transformar em outra coisa. Então nós sabemos que a estrutura molecular da água é essa. Ela tem simplesmente 2 átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio. Se você coloca outra coisa dentro dessa fórmula, isso deixa de ser água, isso vai se transformar em qualquer outra coisa. Então, isso é um princípio. A água, ela é água justamente porque ela segue esse padrão. Esse é um princípio imutável da física. Então, se eu quero falar de água, eu poderia dar aqui muitos outros exemplos, tá? Mas esse é um exemplo mais para a gente não estender tanto. Então, se eu quero falar de manifestação, existe também um princípio na manifestação.
em algo que eu realmente quero. E qual é esse princípio da manifestação? Isso é uma fórmula? Então, entende-se que sim, que isso é uma fórmula. Poxa, Andréia, então se isso é uma fórmula, eu quero saber rápido, porque todos nós queremos manifestar alguma coisa. Então, existe um princípio, sim, da manifestação. É você alinhar os seus pensamentos, o seu sentimento e a emoção disso que você deseja realizar. Poxa vida, como que eu vou alinhar o meu pensamento, o meu sentimento e a emoção e a ação, né? Pensamento, sentimento e a ação. Eu já falei disso aqui em outros vídeos, com uma outra roupagem, mas o assunto é sempre o mesmo. Em algum momento você escuta de uma forma, escuta de outra, e de repente você, em algum ponto seu, sensível a isso, vai despertar. Por isso que essa riqueza de informação, da gente estar sempre vendo, né, acessando, às vezes você pegando o mesmo livro ou o mesmo vídeo e vendo outras vezes, isso vai despertando coisas em você, porque você tem esse olhar investigativo. As pessoas que querem manifestar algo e conseguem realmente realizar, elas têm esse olhar investigativo das coisas. Elas fazem um estudo minucioso em relação a elas mesmas, em relação ao desejo delas, em relação à dificuldade que ela tem. Então, eu falo aqui sempre, né, sou uma cientista de mim mesmo, por isso, eu vou pesquisando as coisas, eu vou pesquisando as coisas que me atrapalham, as coisas que eu tenho facilidade. Quando eu realizo uma coisa, nossa, deixa eu sentir aqui o porquê que eu fui por esse lado e a coisa fluiu de uma outra forma, manipulei uma energia assim, positivamente ao meu favor. Então, isso nada mais é do que experimentos. Você está fazendo experimentos científicos sobre você, sobre a sua energia. Bom, então, um exemplo interessante aqui é esse. O princípio da manifestação é você unir esses pontos, não é? O seu pensamento, o desejo de realizar algo com a ação no final disso. Então, você começa a manifestar. E em direção esse princípio, por isso que é importante a gente saber o princípio básico de tudo que a gente deseja na nossa vida, porque para tudo existe o princípio. Então, se eu sei qual é o princípio da água, se eu sei qual é o princípio da manifestação, se eu sei qual é o princípio da energia, então eu vou entender melhor isso, eu vou trabalhar em direção a isso, porque eu já sei agora qual é o princípio disso que eu desejo na minha vida. Então, o princípio básico da manifestação é esse. Então eu preciso ter algumas coisinhas aqui para colocar em prática isso. Eu preciso ter clareza e intenção, exatamente disso que eu quero. A clareza e a intenção, né, já é um ponto importante aqui disso que eu quero. Então eu não vou dizer, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra coisa. Não, eu estou falando desta questão específica desse algo que eu quero manifestar. Você pode querer manifestar 1000 coisas, mas uma de cada vez você vai trabalhando, colocando a sua energia nisso, colocando a intenção, né, o seu pensamento e a ação disso. Então, a clareza e a intenção disso que você quer, você vai exatamente trabalhar nisso. Você não vai ficar mudando de ideia, mudando de opinião. Você vai ter a certeza que você realmente quer isso. Uma vez você tendo a clareza e a intenção de algo, você agora vai visualizar esse algo. Opa, como é isso? Eu vou me ver vivendo, né? Eu vou me ver realizando isso, fazendo isso. Como é que eu me vejo, por exemplo? Vou dar aqui um exemplo que eu sempre dou. Como é que eu me vejo, por exemplo, lendo um livro? Eu me vejo, eu sei como é essa informação. Como é que eu vou lá até a estante, pego um livro e começo a ler esse livro. Eu posso me visualizar fazendo isso antes? Claro. Por isso que eu vou caminhando até lá e eu pego o livro e começo a ler o livro todos os dias. Então, eu já visualizei isso antes. Eu criei isso antes de acontecer. Então, é assim também em relação a isso que você deseja manifestar. Outra coisa interessante aqui é a emoção positiva de acreditar todos os dias que você realmente vai manifestar isso, porque você está trabalhando nisso. Isso não é só uma coisa de, tô colocando aqui um pensamento positivo, não. É realmente uma certeza que você está trabalhando em algo e você vai
atrair isso para sua vida. A ação inspiradora é um outro ponto. O que seria essa ação inspiradora? Ela é maior do que o pensamento positivo. Ela traz uma certeza e uma clareza que faz de você cada vez mais trabalhar nisso, tendo a certeza que você vai realizar isso. Essa é a ação inspiradora. E buscar meios também de continuar alimentando essa ação inspiradora. Buscar fortalecer esse campo da origem de tudo. Seja você acreditar em coisas que vão trazer a sua intenção em relação a isso. Outra coisa interessante aqui é você saber quais são as referências de bloqueios que você tem, que impedem você de realizar, que podem impedir você de realizar, de manifestar isso que você deseja. Você pode ter proporções de bloqueios de várias formas, crenças que te limitam de várias formas. Mas em relação a essa coisa específica que você deseja manifestar, qual é a proporção de bloqueio que você tem? Você vai saber quando você coloca empecilhos, você fala, vou desistir hoje porque por isso e por aquilo, não vou fazer isso por isso e por aquilo. Então é interessante você saber qual é a proporção desse bloqueio de te impedir de você realizar isso. E outra coisa muito importante no final é a gratidão, é você ser grato pela sua vida, é você ser grata pela sua existência, é você ser grata por você saber que você não está separado de nada, que você está interligado com tudo de melhor que existe, e você ter gratidão todos os dias, como já falei aqui em outro vídeo. Por isso da importância de a gente fazer o nosso caderninho, o nosso diário, o nosso caderno da gratidão todos os dias, porque isso te dá uma certeza, isso te coloca num campo de um ser tão especial e tão magnífico nessa existência, que você pode criar e realizar tudo que você quiser, independente de qualquer coisa, de qualquer problema físico, de qualquer problema emocional, de qualquer problema espiritual. Você é maior que qualquer coisa. Então, isso faz com que você alimentar essas coisinhas aqui, faz com que você manifeste qualquer coisa na sua vida, respeitando o princípio das coisas, ok, meus amores? Então, olha só, pratique. Se você tiver alguma dúvida, me chame. Eu deixo aqui sempre aqui embaixo na descrição do vídeo os meus contatos. Você pode me chamar, você pode falar comigo a qualquer momento e eu vou te dar respostas para o que você precisar em relação a esse assunto. Você pode também colocar comentários, fale aqui sobre qual o próximo tema que você gostaria que eu falasse aqui, ok? Então, boa prática, sintam-se todos beijados e amados por mim. Até o próximo vídeo, meus amores. Até lá, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Beijo!